Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer mais uma vez a associação, agradecer em nome da Tuane, do Guilherme, o Fernando, principalmente, que está sempre à frente das provas. Tanto eu quanto o Guilherme acompanham a prova. O Guilherme já há 6 anos, eu acompanho a prova tem 5 anos. E vamos falar um pouco para vocês sobre como foi a evolução da prova ao longo desses tempos. Hoje dando ênfase principalmente aqui nos machos. Bom, a prova ela acontece aqui na Central Bela Vista desde o ano de 2022. Então, a Central Bela Vista sediada aqui em Botucatu, dentro do Centro Tecnológico, Humberto de Freitas Tavares Neto. A prova ela é realizada numa área que é essencial quando a gente pensa na avaliação de touros, porque o Centro Tecnológico ele é considerado uma quarentena. Consequentemente, a gente consegue acelerar o processo da disseminação de material genético dos touros que foram avaliados no centro. E por que vocês, criadores, técnicos, identificam os animais para eficiência alimentar? Acredito que a principal característica associada a isso e que impacta diretamente no bolso do produtor é o custo da alimentação. Por quê? Se a gente observar, nos últimos anos, o custo da alimentação ele tem impactado diretamente no bolso do produtor rural. Antes a gente falava que esse custo variava em torno de 70%, 60%. Mas no confinamento que a gente tem visto é que ele gera próximo a 90% de todo o custo de produção total. Onde os outros 10% a gente subdivide em custo sanitário e operação. Então, vocês, criadores, e nós como técnicos, quando a gente consegue associar a genética, a nutrição, o ambiente e essa interação, a gente vai ter um sistema muito mais adequado e uma eficiência daquele sistema, porque a gente vai estar utilizando animais superiores para uma determinada característica. E além disso, o mundo hoje fala essa palavra, sustentabilidade. Então, quando a gente tem uma produção que consegue impactar tanto nas questões de desempenho, características importantes principalmente em relação à qualidade de carne, e também atingimos esse grande pilar da sustentabilidade, a gente consegue sempre produzir mais com menor impacto e com uma maior responsabilidade. Então, o papel de vocês como criadores, quando enviam os animais para essa avaliação, é justamente a gente tentar atingir a sustentabilidade do rebanho de vocês, mas não só ser sustentável, que seja econômico, que tenha um aspecto ambiental e também um aspecto social. Bom, o Centro Tecnológico, ele hoje consta com 11 piquetes, a gente tem 55 comedouros, hoje está aqui a Camila, representando a ponta, parceira nossa aqui da Central Bela Vista, 22 balanças, as nossas baias são 50% concretadas, a gente vai visualizar isso lá amanhã. E também um benefício da Central Bela Vista é que hoje a gente está a 1.000 metros de altitude, que influencia diretamente na qualidade seminal dos animais. E por fim, também somos autossustentáveis na produção do volumoso. Então, desde 2022 até o ano de 2026, até agora, já avaliamos 2.400 animais, destes 2.034 machos, 374 fêmeas, 8 raças diferentes. A raça Brahma ela foi pioneira no centro, lá em 2022, foi a segunda raça que a gente avaliou, e já foram faturadas quase 340 mil doses de touros jovens colocadas no mercado. Ou seja, animais que têm impacto em qualidade, sustentabilidade e desempenho. Bom, falando um pouco mais da prova, para alguns que é a primeira vez que está conosco, como funciona a prova Brahma Boi com Bula? Primeiro, como é uma prova que a gente cede, também os dados para a BCZ, ela leva em consideração todos os procedimentos de avaliação do consumo individual dos animais. A gente tem uma dieta bem estabelecida, pesagens diárias automatizadas pelo sistema, e, por fim, outros fenótipos que são mensurados ao longo da prova. A prova, então, ela leva em consideração 77 dias, sendo 21 dias de adaptação, 56 dias de teste. Os animais, no início da prova, eles passam por um protocolo
de vacina, para deixar todos os animais no mesmo ambiente, e além disso, um protocolo de suplementação, seja ela mineral ou vitamínica. Também os animais são identificados com um identificador eletrônico, né, da Allflex, e algo que é muito importante, né, que sempre cedo os dados também para o Henrique da prova, é a questão da genotipagem, que a gente hoje é parceiro da Neogen. Então, da prova a gente já tem 222 animais genotipados que estão no banco de dados da BCZ, contribuindo para a avaliação genômica, e ao longo desse período de 77 dias, os animais têm várias mensurações, várias características avaliadas. Bom, como funciona a dieta, que é uma coisa que influencia diretamente no resultado final? Primeiramente, a gente trabalha com um manual que chama Step by Step, ou seja, passo a passo. A gente começa com uma oferta de 1,5 do peso vivo dos animais, respeitando sempre de 5 a 10% de sobras dentro do comedouro eletrônico, lembrando que o consumo é à vontade, né? Seja de comida ou seja de água. Trabalhamos com uma sobra entre 5 a 10% do total ofertado. Semanalmente a gente faz análise de bromatologia e a cada 15 dias a gente faz uma análise de micotoxina geral de todos os ingredientes e também da dieta total. E a oferta é 2 vezes ao dia, 40% de manhã, 60% no período da tarde. Como eu chancelo os dados e como eu tenho uma acurácia daquilo que a gente quer chegar lá no final para ranquear os melhores animais? Bom, 2 parâmetros, pesagem, consumo. Para peso, já que a nossa pesagem ela é voluntária, eu necessito de 42 dias válidos. E para consumo, eu necessito de 35 dias válidos daqueles 56 dias de teste propriamente dito, eliminando o período de adaptação. E quais são os fenótipos que são avaliados ao longo dessa prova e como estes se comportaram ao longo dos últimos anos? Bom, antes de falar da evolução, né, propriamente das características, algo que chama bastante atenção, que de 2021 a 2026 já avaliamos 222 animais. Mas o que me chama a atenção não é a quantidade de animais, que ela praticamente manteve estável, a gente teve uma queda, né, de 23, 24 para 25. Este ano a gente fez um trabalho bem feito, juntamente com o Fernando, juntamente com a associação, angariou mais animais para avaliar, mas o número de fazenda participantes ele tem caído ao longo do tempo. A idade inicial ela sempre foi a mesma, né? Animais próximos a 20 meses, 600 dias de idade. E quando a gente chega no final da prova, a gente tem praticamente 4 índices. Como é uma prova completa, né? Como diz nosso amigo William, a prova mais completa da raça, a gente tem vários especialistas. O primeiro especialista é aquele animal eficiente, que leva em consideração 2 características importantes. 50% de consumo alimentar residual, ou seja, animal que consome menos e ganha mais, e 50% de ganho médio diário residual, animal que ganha muito, consumindo pouco. Outra especialidade é aquele animal gourmet, que está na moda hoje em dia, e super importante, pensando em pecuária nacional e internacional, é o animal que leva em consideração 40% de área de olho de lombo, 20% de AOL para 100, corrigido para o peso do animal, 20% para gordura subcutânea e, por fim, 20% de marmoreio. E o terceiro índice é o índice de desempenho, que leva em consideração somente ganho médio bruto daquele animal no período e peso vivo final. E a junção desses 3 índices associado a um trabalho que a Brasil com Z faz junto conosco, junto ao EPMURAS, a gente chega no grande campeão, que ele compõe 25% de eficiência alimentar, 25% do índice gourmet e 25% de desempenho. Somados ao 25% de EPMURAS, a gente tem 100%. Então, o criador, o cliente, quem for utilizar esse material genético, ele pode adequar o melhor animal ao seu sistema de produção. E aqui embaixo, no índice final, eu tenho aquele animal equilibrado. Bom,
Como dinâmica, a gente trabalhou assim para todas as características, então uma explicação rápida. No eixo Y, sempre a unidade da característica. No eixo X, eu tenho aqui os anos, média da característica, valor máximo e valor mínimo e uma linha de tendência ao longo do tempo. O que a gente pode observar é que em algumas características a raça se manteve estável. E aí vem a primeira pergunta. Já produzimos muitas doses de touros brahmas, avaliados anteriormente. Estamos falando de 6 anos de avaliação. 6 anos do melhoramento genético, a gente tem o quê? Uma geração. Então já acontece, né, Gui? Já era para ter mais filhos avaliados, filhos de touros que passaram conosco. A gente realmente entendeu o processo de seleção. Porque todas aquelas características que eu mencionei anteriormente, elas têm uma heredabilidade moderada, 0,20, 0,30. Ou seja, vai passar de uma geração para outra desde que seja utilizado. Se não for utilizado, a gente pode ficar aqui 20 anos e eu vou mostrar uma linha. Ou seja, não está tendo evolução. Então essa evolução, igual os programas soltam, né, para vocês criadores, a tendência genética, tendência fenotípica. Isso a gente faz um trabalho muito bem feito, a gente seleciona os animais. Mas os produtores, seja no gado puro ou seja no gado comercial, têm que fazer a utilização da ferramenta. Porque aqui a gente está avaliando. Mesmo subsídio que agora a BCZ vai dar com a avaliação genômica. Vocês têm a ferramenta na mão e vocês têm que utilizar essa ferramenta. Porque aí a gente possivelmente vai começar a ver um gráfico de evolução. Então, muitas características, a gente vai ver essa linha. Peso vivo final. Ganho médio, olha, desde 2021 a 2026 é praticamente a mesma linha. A gente formula uma dieta para 1,5 kg e os animais desempenham 1,8. 300 gramas acima daquilo que era esperado. É bom? É. Consumindo pouco. Então os animais ficam eficientes ao longo do tempo. Só que esse ganho, eu tenho certeza que poderia ser muito maior, porque aqui eu estou falando de uma característica de heredabilidade praticamente alta, né, Henrique? Olha que interessante, consumo de matéria seca esse ano foi um dos menores consumos, né, que a gente teve nos últimos 3 anos, aqui tirando o ano de 2025, 8,65, 8,68. Então os animais consumiram muito pouco para ter aquele desempenho de 1,8 kg. Isso é interessante porque esse valor está me indicando que sim, os animais estão ficando mais eficientes. E essa eficiência vem de onde? Eficiência alimentar é uma característica que tem um impacto diretamente da genética, mas eu ainda tenho muita influência do ambiente. Pode ser muito de seleção de vocês em casa, um ambiente melhor que vocês estão dando ao animal, principalmente após a fase de desafio da vida dele, da desmama. Associado às características. Por quê? A nutrição ela é a mesma. A nutrição sendo a mesma e eu tendo essa evolução para essa característica, isso quer dizer que os animais sim estão sendo melhorados para a eficiência alimentar. E esse comportamento vai se manter também quando a gente olha o gráfico de conversão alimentar bruta. Então lembrando, eficiência, quanto maior o número, mais eficiente é o animal. Conversão é o contrário, quanto menor o número, mais eficiente é o animal. Aqui eu tenho 2 gráficos que coloco em toda a apresentação minha, que eu acho muito interessante. Se a gente pegar aqui, ganho médio diário residual e consumo alimentar residual. 2 características que a média sempre vai ser 0, porque são desvios em relação à população. Lembrando, para ganho médio diário residual, o animal eficiente é o animal positivo, que vai ganhar muito, consumindo pouco. O contrário, eu chamo de consumo alimentar residual, onde o animal negativo, ele é o animal eficiente para o meu sistema, que é aquele animal que vai comer menos, ganhando mais, pensando naquilo que foi predito, devido ao seu peso, devido ao seu ganho. Aí, bom, vamos lá. Prova de 2026. O animal mais eficiente para consumo alimentar residual, de 1,43,
ele também foi o mais eficiente para ganho. E o mesmo aconteceu com o pior animal. Meu pior animal de ganho foi também o meu pior animal de consumo. Então eu consigo fazer essa explanação. Essa diferença aqui dá 1,32 quilos dia e lá 2,64 por dia. Mateus, o que isso impacta? Se eu pegar esse 1,32 multiplicado por 100 dias com 55 pontos de rendimento, eu tenho 4,84 arrobas a mais no período de confinamento. CPE de ontem, 347,40. Então, aquele animal, ele me deixaria a mais, em relação ao pior animal para ganho, R$ 1.681. Em relação ao consumo, então esse animal consumindo 2,64 quilos a menos em relação ao pior animal, eu deixaria de gastar, considerando aí 1,25 kg da matéria seca, 330 quilos, somados, meu melhor animal para ganho, que também é o meu melhor animal para consumo, contrário ao pior animal para ganho, contrário ao pior animal para consumo, eu ganharia mais R$ 2.000 por animal. Só que ninguém confia num animal só. Quando eu levo isso para 100 dias de confinamento com 1.000 animais, olha o impacto que eu tenho dentro do meu sistema. Lógico, isso é um exemplo fictício com números reais, né? Um animal mais eficiente para consumo, mais eficiente para ganho. Mas olha essa única diferença, o quanto você impacta dentro de qualquer sistema de produção. Por quê? A gente vai ter maior ganho de peso, mais arrobas vendidas, né? Mais arrobas produzidas, e quando eu falo em alimentação, eu vou ter o menor consumo para aquele mesmo desempenho. E vocês, melhor do que eu, sabem o quanto comida é caro. Bom, associado a essas características de desempenho, o que hoje a gente fala e observa em todos os lugares que a gente vai, é todo mundo falando de área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, marmoreio. São 3 características importantes que vieram para ficar. Olha o que está acontecendo com a raça Brahma dos animais avaliados aqui. A área de olho de lombo, praticamente uma linha, 100 centímetros quadrados. Qual a média hoje, Henrique, para MGZ, de AOL? Então, os animais estão na média que a gente encontra hoje dentro do PMGZ. Porém, gordura, a gente vê uma leve ascendência, os animais estão depositando mais gordura, que pode ser um fato associado ao peso vivo de entrada um pouco mais pesado, os animais mais preparados, consequentemente eles deixam de ganhar músculo no final da curva de crescimento e depositam mais gordura, que também pode explicar aquele ganho um pouco mais baixo, porque depositar gordura é caro em relação a depositar músculo. Marmoreio 3% ao longo dos últimos anos, que já é muito, a média nacional é 1,5, 1,6 de marmoreio, então a gente está 2 vezes a mais do que o mercado nacional entrega hoje. Espessura de gordura na picanha mantém a mesma evolução em relação à espessura de gordura subcutânea. Ratil, uma característica interessante também, né? A gente acha aí na média sempre 0,5. A gente na raça Brahma encontrou 0,6. O que essa característica é? É o tamanho, o formato do contrafilé, é uma relação de largura por comprimento, então ratios menores é aquele contrafilé mais achinelado, maiores é um contrafilé mais cheio. E associado a essas características, né, a gente tem as características que compõem o nosso último terço final, né, ou quarto final do índice, que são as características visuais, que o Guilherme vai falar um pouco, porque ele faz elas diretamente, junto conosco aí já tem 5 anos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Já é muito gratificante poder falar nesses anos todos aqui, junto com o Brahma, desde a primeira edição. A gente estava lembrando ontem lá na pizzaria, até na primeira edição, até no toalete dos animais, o leilão a gente ajudou a fazer. E aí aqui são as médias de
das notas de Epemuras ao longo desses anos todos, né? Considerando a configuração do animal, a conformação e as notas de tipo, né? Umbigo, raça, prumo, sexualidade, além de estrutura, precocidade e musculosidade. Interessante que eu participei da avaliação de Epemuras de todos os animais ao longo de todos os anos e com um pouquinho de facilidade eu lembro de cada prova. É interessante que esse ano a gente teve animais maiores, isso é visível, e é interessante que a gente sempre deixa uma pulga atrás da orelha, que esse ano os animais em média foram maiores, mas eles tiveram uma nota aliás, a média de área de olho de lombo menor do que no ano passado. A gente ganhou em tamanho, né? Não necessariamente só em carne, né? Já começando por aí. E ano passado foi uma prova muito homogênea, mas eu diria que esse ano a gente teve uma prova muito homogênea em tipo, mas em raça vou mostrar isso mais para frente, a gente perdeu um pouquinho. E ano passado, que foi em relação ao tipo dos animais, ao padrão dos reprodutores, a melhor que a gente fez, na minha opinião, os animais foram menores. Foi até a que teve menor nota de estrutura, menor média ao longo dos anos. Aí, essas média de precocidade, né, de profundidade de costelas. Esse ano também a gente teve uma queda, caiu um pouquinho em relação ao ano passado, né, que já vinha caindo do ano anterior, de 2024, mas ainda assim estava muito próximo, né? Ainda em vista dos 2 primeiros anos também a gente caiu. Então, esse ano a nota de profundidade de costela foi a segunda pior, vamos dizer assim, né? 2023 foi até pior do que a mais baixa, né? Veja que a nota de musculatura também caiu. Então, corroborando com a área de olho de lombo, né? Os animais esse ano estavam maiores, né? E ligeiramente com um pouco menos carne, vamos dizer assim. Por mais que visualmente os animais estejam bastante homogêneos. É uma questão mais, digamos assim, de dentro do animal, né? O umbigo se mantém, a média deu de subir, mas voltou a cair um pouquinho e tem se mantido bem. Lembrando que o umbigo vai de 1 a 6, sendo que as notas o ideal é 3, e variando de 2 a 4 ali, valores na sequência que seriam depois do 3 os preferidos, né? Racial, veja que esse ano caiu, foi a pior média. Ano passado teve uma nota muito alta, os animais realmente estavam muito bem, e esse ano é interessante pensar no que os animais nascidos são animais nascidos em 24, né? Então, foram animais acasalados em 2023. Isso. Então, é bom repensar em retrospecto aos acasalamentos que foram feitos, né, em 2023 e os touros utilizados, que isso reflete muito o que foi usado. Lembrando uma coisa que o Matheus disse, que a gente tem sempre que buscar usar animais da prova, e no que ele disse sobre o intervalo de gerações e tudo mais, é interessante que nesses anos todos, de 222 animais avaliados, só tivemos 5 filhos de touros que saíram da prova. Assim, para se pensar, né, que nós mesmos, né, vocês criadores, temos usado pouco a genética que sai da prova, né? Animais que nós estamos testando ao longo desses anos, né? A média da nota de aprumo também caiu um pouco. Esses 2 animais, aqui essa nota 1, que é desclassificante, é porque esse ano, em 2024 a gente teve animais que no RGD, eles foram desclassificados por aprumo. E aqui em sexualidade até a nota melhorou, vem melhorando, porque a sexualidade é pensando que machos com cara de macho, né? Então o aspecto de características sexuais secundárias nos machos, esse ano e ao longo dos anos vem melhorando. A questão da raça, novamente reforçando,
muito associada ao acasalamento, algumas coisas assim que faz a gente pensar. E aí, no somatório das notas do Epemuras, a gente teve uma crescente bem grande, né, de 2025, e esse ano tive uma ligeira queda. Esse somatório aqui, no Epemuras, seria um animal bom, que os índices inferior, regular, bom, muito bom e excelente. Então, na média deste ano, o 28 é bom. O 29 no ano passado já é muito bom. Foi muito bom. E aí, esse é um tema que o Matheus também vai voltar a falar, que é um tema bastante interessante e um pouco delicado, que vem acontecendo dentro da nossa prova ao longo desses anos, que é o tema sobre andrologia e sobre andrologia em geral. Bom, então, quando a gente visualiza, né, todas as características de desempenho, características de carcaça, características de tipo, é muito interessante. A gente visualiza que a raça Brahma tem um grande potencial para expressar essas características. Mas, associado a isso, a gente está falando que são touros, não touros animais de boiada, né, como o Guilherme disse. E touros, eles têm que ter essas características relacionadas à precocidade sexual ou também características relacionadas à qualidade seminal de grande importância, porque isso vai impactar no sistema de produção. Ano passado, né, a gente comentou principalmente a respeito, no nosso último fórum, a respeito da característica de circunferência escrotal. A gente visualiza que a média praticamente se manteve. Esse ano a gente já melhorou um pouco, né? Porque a grande maioria do ano passado os animais giravam em torno aqui de 27 centímetros aos seus 20 meses de idade, e é algo que impacta diretamente na qualidade seminal. Então a gente visualiza que esses 2 centímetros a mais já impactou no andrológico. Então hoje a gente já teve o resultado, né, Gui? Então 75% dos animais aprovados. A gente teve 27 animais, né, aprovados no andrológico, dos 40 animais que foram testados. Então, é número que a gente já encontra dentro do zebu dos animais avaliados no centro tecnológico, no seu primeiro andrológico da vida. O que me preocupa, tá, que é um ponto de atenção, é que aquela evolução de gordura de EGS, em algum momento, ela pode vir a impactar em todas as outras características que eu vou mostrar para vocês. Porque um animal muito gordo, dentro da central, é problema. Esse animal perde libido e impacta diretamente aqui no laboratório, né, na produção seminal. Bom, a motilidade do sêmen fresco, ela tem se mantido, né, desde 2022 até 2026, próximo a 50%, que seria considerado um animal aprovado. O mesmo se acontece na motilidade progressiva, que a gente considera aí 30%. Defeitos maiores têm aumentado um pouco, e esse ano diminuiu, graças a Deus. É uma característica que a gente leva em consideração, que animais são aprovados até 20%, então na média, uma média alta, porque tinham alguns animais jovens que levavam esses defeitos maiores, para 52 no caso ali, consequentemente a média aumentava. Defeitos menores leva a mesma relação dos defeitos maior, de 0 até 20% é considerado um animal aprovado no andrológico, e somados esses defeitos não podem passar de 30%. Esse ano, os animais reprovados não eram nem em relação à motilidade total ou motilidade progressiva, mas sim em relação aos defeitos apresentados nos espermatozoides. Portanto, ali, né, uma média acima do que é o preconizado para aprovar ou reprovar aquele animal. E, por fim, quando a gente avalia todas essas características de desempenho, todas essas características de carcaça, de tipo, o que realmente o mercado quer? O selecionador e o produtor, ele quer rendimento de carcaça, precocidade sexual, fertilidade e, por fim, um animal muito eficiente. A indústria pede acabamento, padronização de cortes e sustentabilidade. E nós, consumidor final, o que a gente quer?
Quero uma carne macia, uma carne com sabor e uma carne com suculência. Então tudo que a gente, tanto eu quanto o Guilherme mostrou para vocês, demonstra isso aqui, ó. Quando a gente olha um gráfico assim, independente da característica, né? Quando eu tenho essa amplitude, isso é tudo que o melhorista quer, porque eu tenho variabilidade genética. Se eu tenho variabilidade genética, é passível de seleção. E todas as características atrás têm uma readabilidade moderada. Então, vocês têm a faca e o queijo literalmente na mão. Vocês têm variabilidade genética, têm readabilidade moderada. A gente precisa só de acreditar mais e utilizar mais a genética que a gente tem selecionada aqui dentro do Brasil, principalmente. Por fim, a ciência ela nunca resolve um problema, né, sem criar pelo menos outros 10. Então a gente tem um desafio, a gente passou por uma geração, a gente viu que teve evolução em algumas características, e é o que eu e o Guilherme espera que nessa próxima geração, né, nessa segunda geração, todos os gráficos tendem a uma ascendência até um número positivo melhor. Muito obrigado.